Bom, então, eu queria pedir desculpa, tá, pelo problema, mas eu acho que a internet aqui, o problema na nossa cidade, porque a Raíssa também não estava conseguindo conectar e a gente agora vai transmitir pelo celular. Boa tarde, de novo. Tati, obrigada por você estar aqui desde o início, né, no nosso horário. A Giovana, eu acho que já deve estar entrando, ela falou comigo também. E boa tarde, Raíssa. Camila, obrigada pela ajuda, pela lógica. Eu acho que a gente podia continuar, né, o Vamos. nosso diálogo. Então, vamos. O que eu pensei para hoje, gente, assim, eu não, eu acho que o parágrafo mais importante desse capítulo é esse parágrafo que está na página 51, que é aquele de que ele começa assim: o que vamos fazer? Acharam aí? Vamos achar. 51. É. Eu acho que esse parágrafo é a chave para a gente entender esse capítulo, né? Então, por quê que eu acho? Porque ele nesse parágrafo, ele começa aqui: o que vamos fazer? Vamos buscar o filho. Vocês acharam qual que é, né? Sim, sim. Sabe? Então, aí o que que ele faz referência? O projeto para psicologia científica, né? De 1895, ele faz referência ao capítulo 7 da interpretação dos sonhos, ele faz referência à negativa, de 1925, e Mal-Estar da Civilização, de 1929. Aí ele diz assim, num pedaço do parágrafo, que todos esses textos se centram em como a realidade se constituiu para o homem. Então, o que que eu pensei? Eu pensei da gente. Eu vou retomar de novo o projeto, vou falar um pouquinho do que eu falei no encontro passado, porque é uma coisa muito difícil mesmo. Ele está muito biológico nesse texto. E aí eu vou falar do que ele falou na interpretação dos sonhos, o que ele falou da negativa, o que ele falou no estado da civilização, sobre como a realidade se constitui para o sujeito, para a gente entender por que que Lacan cita esses textos. Por que que ele cita esses textos aqui, né? Então, vamos ver o que sai. Então, como é que é o projeto? Qual que é a base do projeto? O projeto, ele propõe, Freud propõe o funcionamento do aparelho psíquico. E qual é o princípio do funcionamento do aparelho psíquico que está no projeto? É o princípio da inércia. Então, seria manter os neurônios com menos energia possível. Aí ele propõe, ele faz a tripartição dos neurônios em três categorias: ômega, pi e psi. No ômega e no pi, são sistemas de percepção, perceptivos, mas eles não têm a capacidade de armazenamento de energia. Então, aí a energia que ele coloca no texto, ele chama de Q, que é o quanto de energia. Então, o único dos três que tem a capacidade de armazenamento de energia é o psi. E de onde vem essa energia? Qual é a fonte? Então, tem duas fontes: o mundo externo e o mundo interno. Quer dizer, o que seria essa fonte endógena? Seria o embrionário que ele foi desenvolver da pulsão depois, né? Que é o que seria a pulsão lá na frente. Então, é essa coisa que move internamente, então essas duas coisas que o aparelho psíquico que é a fonte do quê? Da energia que movimenta o aparelho psíquico. Então, o funcionamento do aparelho psíquico é esse movimento de energia. Isso que é o funcionamento do aparelho. Aí, como é que funciona? Os neurônios pi, eles têm a energia, a energia passa por eles, não armazena. No neurônio psi, tem o neurônio psi, tem uma coisa que ele denominou de barreira de contato, outro neurônio psi, barreira de contato, outro neurônio psi. Aí como é que faz? Aí a energia vem, enche esse neurônio psi de energia, até que ele consegue passar, ele acha um caminho nessa barreira de contato.
Então, é o caminho que ele faz. Então, isso deixa marca. E essa marca é a memória, né? Então, isso é a memória. Então, esse caminho que a energia conseguiu fazer pela barreira de contato e para transmitir para outro neurônio psi. Isso que ele está falando no projeto. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Tripartição. Tati? Tati? Raíssa? Acho que ela. Eu tô aqui. Ah, tá. Acho que ela caiu. Caiu. Gente, a internet está ruim lá. Que Tá ruim. loucura. Que loucura. Não, e eu tô tentando falar com o pessoal que aqui de casa dá oi. Eles não me respondem, eu não consigo falar nem por ligação. Não tem jeito nem de resolver. É mesmo. É mesmo. Tá Tá bem dando eco? Ah, pouquinho só. Mas dá pra entender o que você tá falando. tá. Esse ficou melhor. Esse ficou melhor. Ficou. Mais perto, né? Porque estava aparecendo tecladinho. Gente, eu acho que deixa eu ver. Eu queria que você está com o meu celular. Deixa eu ver se ela falou alguma coisa no grupo, gente. Ela falou, caiu pra mim. Você viu que hoje é queda, né? Tá bem assim no momento, né, gente? Parece que. Minha irmã é Mercúrio retrógrado. Que é isso? E ela não é daqui, né? Então, assim, não é na cidade, não. Ela é grande. Bom, você chegou a assistir o vídeo, Raíssa? Não, eu achei muito interessante, mas não consegui assistir todo, não. Eu também só assisti um Eu também não pedacinho. consegui assistir todo, porque a gente mandou de manhã. Como que a gente enxerga todo mundo? Acho que transforma. Basta que você consiga todo mundo. Vocês viram que eu voltei? Então, estou tentando ver aqui todo mundo, mas pode continuar, Tati. Caiu para mim. Então a primeira função é essa de circular energia, né? No aparelho psíquico. Aí, a partir com esse trilhamento, que esse caminho faz a memória, e também move o ser humano para se manter vivo. Então, faz ele, né? As funções vitais do ser humano também a partir disso. Então, isso é mais ou menos o que o Freud propôs no projeto, né? Que eu já tinha falado no encontro passado. E aí, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Ficou melhor do que na semana passada? Gislene, você está com a cara que não... Não, sabe que quando essas coisas acontecem comigo, eu ainda preciso de muito trabalho, porque eu fico ligada assim no corrido da energia que acabou aqui da internet. Mas vamos voltando para essa energia que você está colocando, a única coisa que me veio na cabeça é o vídeo, é a fala daquele homem falando dos neurônios e desse trabalho da energia, das sinapses. Então, parece que eu estava querendo trazer isso lá de 1895 aqui para 2000. Você entendeu? Eu queria ver o que você... É impressionante, assim, como que ele tinha, sem nenhum aparelho, sem sem nenhuma tecnologia, de maneira intuitiva, ele fazer algo tão semelhante com o que é, porque isso é a sinapse, Exatamente. né? É uma coisa impressionante. Impressionante. Aí ele ainda mostra os desenhos, né, do neurônio, aí ele dá um exemplo do cão, ele fala do comportamento. Eu li como inconsciente, mas não é inconsciente, é condicionado e incondicionado. Foi né?
o exemplo dele. E depois ele fala do exemplo de um casal, no gosto do vídeo, professor. Um exemplo de um casal, na hora que dá um beijo, e acontece toda essa trilha, eu coloquei como trilhamento, né? Lembro, né? Trilhamento. Porque E aí eu que ele ainda deixa espaços, né, entre essa sinapse, que eu vi que são os espaços. Então, eu achei tão incrível. E assim, Uau. como a energia forçou um determinado caminho, a tendência é que ela passe de novo por aquele lugar, né? Então, é essa coisa de se repetir, enfim, muito interessante, Uhum. né? Então, Isso. assim, foi isso que ele propôs no projeto, e a gente vai para a segunda referência, porque, gente, estudar Lacan é uma coisa da raiva dele até, porque ele cita um monte de coisa, e todas as citações que ele usa têm um sentido, tem um porquê, por que ele usou aquilo, tem uma lógica, né? Então, aí ele fala do capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Então, o que o Freud fala no capítulo 7 da interpretação Tá, dos sonhos? deixa eu te interromper só um pouquinho, mas eu acho que vai ser legal você continuar. Eu estava ouvindo a Lia falando, né? Não sei quem postou lá no grupo sobre estudar Lacan. E aí a pessoa que é um francês, né? Que eu esqueci o nome dele, e ele fala assim, que estudar Lacan sozinho, se não tiver sozinho, se não tiver num grupo, numa escola, você vai ficar louco. Você não vai conseguir trabalhar direito, né? E é bem isso mesmo, né? Você acabou de colocar. Eu acho que tem que seguir as recomendações dele, né? Ele fala de determinado texto, a gente tem que olhar por que ele falou e tentar. E ele também não diz por que ele falou, se a gente tem que tentar supor a partir do que ele está querendo dizer com isso tudo, né? Isso, vamos lá. Mas, então, aí ele, no capítulo 7 ele divide o aparelho psíquico em consciente, pré-consciente e inconsciente, e ele retoma o termo que ele tinha utilizado no projeto, ele retoma e ele chama de sistema psi. Não é mais neurônio psi, mas ele chama de sistema psi. Nessa edição aqui, ó, foi essa aqui que eu usei para ler, para trazer aqui para vocês. Na página 586, ele adverte que Freud diz: não vamos cair em tentação de pensar no aparelho psíquico como algo anatômico. É para a gente pensar no aparelho psíquico como uma função, como algo funcional. Ele diz assim, ó, a ideia que nos é apresentada é de uma localidade psíquica. Deixemos de lado que o aparelho psíquico em questão também nos é conhecido como preparado anatômico. E evitemos ceder à tentação de determinar anatomicamente a localidade psíquica. Então, o que ele propõe é que a gente pense esse aparelho psíquico com uma lógica de funcionamento, e não numa lógica anatômica. Então, assim, aqui é o inconsciente, aqui é o pré-consciente. Não, não é isso, né? É uma coisa, uma função. E nessa página, nesse mesmo livro dessa edição, na página 587, ele faz referência ao sistema psi, e ele diz que esse sistema psi tem uma direção, ele segue um caminho. Então, ele parte dos estímulos e vai direto para as inervações. Então, é muito semelhante com o que ele está trazendo, isso de 1900, muito semelhante com o texto de 1895, que ele acabou desprezando, mas ele utilizou muito semelhante aqui na interpretação dos sonhos. Aí aqui ele diz que no aparelho psíquico há uma extremidade sensível e uma extremidade motora. E essa extremidade sensível é aquela que recebe as percepções, e a extremidade motora é a que comporta as motilidades. Também é muito parecido. Então, assim, lá o sistema de percepção também não tinha memória, tinha o psique tinha. Aqui ele mantém isso. Então, tem um sistema que é de percepção e o outro que é o sistema motor, que move, né? Que faz
ele mantém a mesma coisa que na interpretação dos sonhos. Aí ele chama de traço minêmico. Esse traço minêmico é isso que do processo motor. Esse traço minêmico que é muito parecido com aquele traço de romper a barreira de contato que está no projeto, né? Aí ele faz referência aqui também nesse termo que tá, eu não sei falar alemão, que esse barrum, que é o trilhamento. Ele usa de novo esse mesmo texto, esse mesmo termo que está no projeto, ele usa aqui no Interpretações dos Sonhos. Aí ele diz assim, na página 589, sabe-se que conservamos duradouramente algo além do conteúdo das percepções que agem sobre o sistema pré-consciente. Nossas percepções se mostram ali ligadas entre si também na memória, sobretudo após terem ocorrido simultaneamente. Chamamos associação a esse fato. Assim, fica claro que, se o sistema pré-consciente não possui memória, também não pode reter os traços para associação. Os diferentes elementos de pré-consciente ficam intoleravelmente impedidos em sua função se o resíduo de uma ligação anterior influísse para a nova percepção. Portanto, temos que supor que a base da associação são os sistemas minêmicos. Então, a associação consiste no fato de que, devido às diminuições da resistência e novas vias facilitadas, aí ele fala barrugem, a excitação se propaga e um dos elementos do MN mais prontamente para o segundo elemento do MM do que para o terceiro. Então, é isso que ele está dizendo. Abaixa, por algum momento, ele consegue, o traço consegue, o Q consegue vencer a resistência, e aí esse traço de memória passa para um, que passa para o outro, que passa para o... É mais ou menos o que está lá no projeto, né? Então, é isso que ele está dizendo. Aí, aqui no projeto, na interpretação também dos sonhos, ele fala sobre processo primário e processo secundário. E aí, então, assim, eu acho que basicamente isso. Tá muito semelhante no que está lá. E eu acho assim, eu sugiro que vocês leiam esse capítulo 7, releem, sei lá, porque é muito importante, assim, para entender esse capítulo, tá? Aí, a outra referência que ele dá nesse parágrafo, ele fala sobre o texto de 1925 da negativa. Nesse texto do Freud, ele começa falando como que um conteúdo inconsciente pode vencer a resistência e se tornar consciente na condição de ser negado. Então, o não é uma possibilidade de algo inaceitável vir à tona. Aí ele dá exemplo, eu adoro esse exemplo dele, ele dá exemplo assim, estava com um paciente que ele me relata um sonho, ele diz, sonhei com uma mulher, e acrescenta, não é a minha mãe. Aí Freud diz, é a mãe. Então, o conteúdo inconsciente vem à tona na condição de ser negado. Então, ele diz que ele chama isso de função de juízo, de aceitar ou não algo. Ele diz assim, ó, a função do juízo tem essencialmente duas decisões a tomar. Deve adjudicar ou recusar a uma coisa, uma característica, e deve admitir e contestar a uma representação à existência da realidade. A característica sobre a qual deve decidir pode haver sido originalmente boa ou má, útil ou nociva. Na linguagem dos mais antigos impulsos funcionais, os orais, teremos quero comer ou quero cuspir isso. Numa versão mais geral, quero pôr isso para dentro de mim, quero retirar de mim. Isso deve estar dentro ou isso deve estar fora? O eu prazer original quer introjetar tudo que é bom e excluir tudo que é mal, como afirmei em outro lugar. Para o eu, o que é mal é forasteiro, o que se acha fora são idênticos.
Então, quando começa a constituir a realidade para o sujeito, o que que ele pensa? O que é bom é meu, o que é ruim é de fora. E todo mundo externo é hostil. Então, a realidade começa a se constituir assim para o sujeito, tá? Então, o que é bom, eu acredito que é meu, e o que é ruim é o de fora. E aí ele fala sobre... Aí, então, aí ele vai para... Outra referência que ele cita aqui, ele fala sobre o texto Mal-Estar de Civilização, de 1929. Aí ele diz que ele começa a dizer que o eu não é assim, não está pronto como desde o princípio. Ele não tá como não é como um eu de uma criança, não é o eu do adulto. Ele vai se tornando eu, né? E ele continua falando sobre a mesma coisa. O que que é interior é bom, o que que é exterior é ruim. Mais ou menos isso que ele traz também nesse pedaço do Mal História da Civilização, que eu também sugiro que vocês leiam, que ele fala sobre como a realidade se constituiu. Aí eu fiquei pensando o seguinte: por que que Lacan disse isso? Por que que ele pediu para a gente ler? Aí ele, na página 51, ele, na sequência, logo depois desse parágrafo, que ele trilha que ele faz referência a esses textos todos que eu disse, ele diz que se aproxima tão perto esse ano da evolução da metapsicologia freudiana, é porque podemos encontrar aí o rastro de uma elaboração no que se reflete a um pensamento ético. Então, assim, ele diz que Freud, a partir disso, dá o rastro da elaboração do pensamento ético. Aí ele diz: se voltamos para Freud, é porque é a partir de uma intuição inicial central que é da ordem ética. Eu acho, o que que seria essa intuição? O que que eu pensei quando eu li isso, tá? Eu pensei assim: o que que é essa intuição inicial central do Freud? É a própria concepção da psicanálise e a própria concepção do inconsciente. Então, essa concepção do inconsciente que ele traz de como essa realidade se dá para o sujeito, essa intuição é de ordem ética. Por que que é de ordem ética? Porque é como a realidade se constituiu para cada um dos sujeitos. Então, assim, a gente não pode pensar numa moral universalizante, numa regra que vale para todos, se a realidade se constitui a partir de cada sujeito, a partir do mundo externo que o rodeia, a sua realidade, e a partir das suas fontes endógenas, da sua própria característica endógena. Então, assim, a realidade se dá para cada sujeito de forma singular. Então, a gente não pode pensar numa moral que universaliza tudo isso. Ou você tem que fazer determinada coisa, você tem que. Não tem como pensar assim. Então, eu acho que é isso que ele quis dizer. A questão ética, que é como a realidade se constituiu para cada sujeito. Então, se cada sujeito percebe a realidade de um jeito, não tem como a gente pensar numa coisa universalizante, sim, numa coisa individual, de na ética, no sentido de como que esse sujeito se relaciona com as proibições, como que esse sujeito se relaciona com o desejo, como que o sujeito se relaciona com as suas próprias questões. Então, eu acho que por isso que ele trouxe esses textos, assim, para entender sobre como que o sujeito se relaciona. O que que vocês acham? E Lacan coloca a realidade sendo formada na relação entre o outrinho, lá no esquema Z, o eu, né? Ali onde está a linha imaginária. Ou seja, realidade é criada nessa relação aí, né? É daí que se parte, né? A relação com o outro, com o semelhante. Alexandra, está sem microfone, você fechou. Liga de novo, por favor. Ai, desculpa.
Imagina. Sim, então ele fala aí que ele está aí nessa relação imaginária, né? Do a linha com o A, né? No esquema Z. Aí está a realidade, né? Depois ele faz o esquema R, que aí ele explica direitinho, né? Que ele bota justamente aquele, aquele desenho, que é uma figura geométrica, trapézio, né? Ele bota aquele trapézio e bota os 4 pontos da realidade. Ou seja, começa ali nessa relação, né? Com o outrinho, né? Uhum. Até ele diz, ele mais para frente no capítulo, ele diz, em um termo em alemão, que ele diz o semelhante, aquele que satisfaz, o outro semelhante, aquele que satisfaz as minhas necessidades, né? Nesse capítulo mesmo ele fala isso. Então, assim, o que que eu acho que daqui para frente no capítulo, ele começa a dizer mais sobre o projeto. De novo, na página 53, ele elogia o Pontalis, mas lamenta que ele não ter falado sobre o trilhamento, da experiência de satisfação, e lamenta o fato dele não ter dito sobre o si, o ômega e o pi. Na verdade, porque depois ele pede para o Pontalis falar sobre o projeto, aí ele diz, eu não sou como é que é? Eu não sou um especialista no projeto, mas vou dizer, ele diz e deixa isso de lado. E Lacan, e no texto também, no seminário, não tem a fala do Pontalí, a gente não sabe o que ele falou, né? Porque não está aqui no texto. Mas aí ele, ele, ele marca que ele deveria ter falado sobre o sistema pi, psi e ômega, e que ia esclarecer as coisas, né? Então, assim, a partir daí, ele vai citando, ele vai falando, e tem tudo referência com o projeto. Sempre as coisas que ele diz estão no projeto. Se vocês forem reler, vocês veem. Até tem uma coisa que eu marquei aqui que eu acho que é interessante, que ele faz uma citação, quer ver? Ele fala sobre os neurochaves, mas eu queria falar outra coisa. Peraí. Aqui. Ele faz no projeto, na página 54, o Lacan cita Fenscher, e aí ele diz que Freud, provavelmente, no sentido da elaboração de Fenscher, trata da transformação do que é quantidade pura e simples em complicação. Freud utiliza desse mesmo termo latino, complicação. Aí ele fala sobre esse Fenscher. E o Freud cita isso expressamente também no projeto. Tem o nome desse autor, desse filósofo. E aí tá no projeto, se vocês quiserem anotar, tá na página 367. O Freud faz a citação sobre esse homem. E ele é um filósofo alemão, e eu achei interessante porque a concepção dele, eu achei parecido com a definição de pulsão. Para ele, o físico e o psíquico não seriam realidades opostas, mas aspectos da mesma e realidade essencial. Então, eu achei essa ideia dele parecido com o que o Freud vai desenvolver lá na frente sobre a pulsão. Então, o Lacan retoma aqui, e que eu achei que é importante marcar para vocês. Mas, assim, o que eu achei que o capítulo, basicamente, assim, que eu acho que é importante marcar é isso, assim, eu acho que essa coisa de como a realidade, que ele coloca, né, que essa intuição freudiana é de uma ordem ética, né, por causa disso tudo que a gente falou, né, que eu acho que isso que é o mais importante, assim, do capítulo. Eu acho que, como você falou, se a realidade para cada um é uma, né, porque é formada nesse momento ímpar para cada um, é, é uma questão ética. O tratamento, inclusive, ele não pode ser o mesmo para todo mundo, né? Se partir daí, quer dizer, é, a ética no tratamento, ela parte das bases da formação do sujeito, né? Não se pode trabalhar de outra forma, né? Daí Sim. que
né? Não vou botar a psicologia na história, porque eu também acho que a psicologia parte de um individual, de um indivíduo, enfim. Mas, enfim, não tem essa coisa pronta, né? Quer dizer, a escuta ela tem que ser ímpar, né? O analista, ele é um para cada um que entra no seu consultório, né? Enfim, toda essa singularidade, né? Ou como o Alfredo Eldstein fala de particularidade, né? Que é o de cada um, porque está na formação do sujeito. Então, não há como ser de uma outra. Então, fazer esse trabalho, né, clínico, a partir disso, entra a ética da psicanálise, né? Uhum. De entender que a realidade se constituiu para cada um de uma maneira, né? Então, assim, e a pessoa vai se pôr no mundo a partir de como a realidade se constituiu, né? De como que cada um entendeu a realidade, assim. Aqui na página 54, do que você estava falando, né? Aí ele termina assim: a função não é mais simplesmente de circuito e de escoamento. Ela aparece nesse nível como que desdobrada. Vou pegar meu livro aqui, esse pedaço eu não anotei. Peraí. E aí ele fala, né, do aparelho ser apresentado como isolado no ser vivo, mais ou menos assim, né? E toda a citação, todo esse capítulo, ele retoma o projeto o tempo inteiro. É uma releitura mesmo que ele faz. Página 54 que você falou? 54 lá no finalzinho, né? Uhum. Fala como que desdobrada, Lacan fala, né? Desdobrada. Aí ele começa assim: temos, portanto, o esquema seguinte. Aqui, o sistema Pi, lá o Psi, rede extremamente complexa e suscetível de encolhimento e também de extensão. Entre os dois, desde o momento de sua elaboração, há uma transposição indicada até no pequeno esquema de Freud. O que vem aqui como quantidade, uma vez transposto um certo limite, transforma-se completamente quanto à sua estrutura quantitativa. Essa noção de estrutura, de extensão, é dada por Freud como essencial. E o que ele está dizendo aqui está na página 300, se vocês quiserem ler depois, dessa edição da Imago, está na página 366 do projeto. Aí ele fala, ele diz assim, ó, a característica, isso é Freud no projeto, tá? A característica qualitativa dos estímulos se propaga, então, sem empecilhos por meio de psi para os sistemas de neurônios perceptuais, onde produz a sensação e é representada por um período particular do movimento neural, que certamente não é o mesmo estímulo, mas em uma determinada relação com ele, segundo essa forma de redução que desconhecemos. Então, aí ele fala isso, tá? Onde que o Lacan diz, está o texto todo está assim. Porque eu fui pegando, ele está sempre fazendo referência ao projeto. Por exemplo, na página 55, ele fala sobre neurônios chaves, ele usa um termo em alemão, eu não vou falar esse termo aqui, não. Aí que significa que está tá na página 365. As cargas de excitação do exterior penetram até as extremidades do sistema Pi. Aí, então, tem o neurônio-chave e tem o neurônio motor. Então, o neurônio-chave é o que recebe, o neurônio motor é o que seria o Pi e o Psi. Também está 365 do projeto, né? É. Na página 55, ele fala de novo do Barham, do trilhamento. Lacan diz aqui, ó.
O importante é que tudo que ocorre aqui apresenta o paradoxo de estar no próprio lugar onde reina o princípio da articulação pelo trilhamento. O lugar também onde se produz todo o fenômeno alucinatório da percepção, da falsa realidade, a qual o organismo humano é, em suma, predestinado. Esse mesmo lugar se formam, de uma maneira inconsciente, os processos orientados e dominados pela realidade, uma vez que trata de o sujeito reencontrar o caminho da satisfação. Então, ele está dizendo desse trilhamento, né? E aí eu acho interessante que como essa coisa de reencontrar, né, o caminho da satisfação, quer dizer, é perceber no mundo, e ele diz isso também no, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, que como se, não é que você vai encontrar, não é que você vai encontrar a realidade, você vai reencontrar. Algo que está aqui, você reencontra na realidade. É um reencontro. Tati, bem legal que você falou, que eu lembrei das pessoas que fazem o passe, né, analista de escola, os AS, e é bem isso, a demanda inicial e o final de análise, assim, como se reencontrasse aquilo, né? Então foi ressignificando, mas nunca abandonou e sempre aquele sintoma inicial, aquela demanda inicial. Mas houve um reencontro com uma coisa muito inédita e original de algo que sempre esteve lá. É. Até a Que nem questão a da... Aline fala da descolada, eu queria ser descolada. Eu falei para ela, nossa, você tornou exatamente isso que você queria, ser uma descolada, tranquila, fala, hoje ela é toda descolada. Mas ressignificou isso. E até a questão dos primeiros significantes, que depois no final se lembra, né, da língua, né, que não é nem significante, eu acho que é só signo, né, sem significado. Então, eu acho que também tem relação com isso. Mas eu acho que é basicamente isso, assim, eu acho que o que ele quis trazer é essa coisa de como a realidade se constituiu para cada um de uma maneira singular, né? E aí e é isso, então não pode ter porque nos capítulos anteriores ele estava dizendo sobre a moral, né? Então, assim, eu acho que não se trata de moral, né? Mas se trata de uma ética, né? Não tem como enquadrar, né, cada um É. nesse Deixa eu te social. perguntar, Gislene, como é que vai fazer a partir da semana que vem? Aí a gente vai retornar a ler, vocês estão lendo a que parte? Então, a gente, aqui no grupo, nós começamos e vamos começar a ler esse capítulo 3, porque a gente escuta e lê, né? Mas eu acho que como você já fez um resumo, né, do que nós falamos no início desse capítulo, e agora deu andamento, né, eu acredito que a gente tem que conversar com todo mundo, mas eu acho que a partir de então, né, a gente pode andar junto, tá? Eu te A partir pergunto da que eu quero ver se eu vou começar a participar, eu quero ler com vocês. Então, eu acho que assim, o das DING já vai ser o momento da nossa leitura. Eu acho que a partir da página 55 e 56 a gente já entra no capítulo 4. Então é aqui. A coisa a gente pode ler junto no próximo encontro. O que vocês acham? Pessoal aí do online também, Camila? Acho que a Tati falou bem. Foram 2 encontros para falar. Inclusive, eu achei que a minha compreensão seria até mais fácil, porque eu conheço o projeto, já li esse seminário. Não, não é. Oi, a Tati caiu. Então, eu acho que ela falou bem e dá para a gente continuar assim, né? Na parte do capítulo 4, iniciar uma leitura com o Das Ding. Exatamente. Quem que vai falar do Das Ding? Eu também acho. A gente pode Então, continuar a partir. Oi? Acho que a gente pode continuar mesmo, né? A partir nesse outro capítulo da Ging. Das DING, né? Porque a gente pode fazer assim, a Giovana falou, como que a gente vai fazer, quem que vai falar? Somos nós, o grupo. A gente vai falando
e voltando ali, indo para frente, a gente vai lendo, como fizemos das outras vezes. O que vocês acham? Aí a Tati vai participar, né, junto aqui conosco, em cada ponto, e a gente vai debatendo, conversando. Lê um pouco, conversa, lê outro pouco, vai trocando essa Eu, noite. eu gosto dessa explicação, foi bem boa e dá pra gente prosseguir, porque a gente se sossega, viu, Gislene? A Tati falou do projeto, não vai querer ler projeto agora. Vamos prosseguir. Não pode falar nada para a Gislene que ela quer ler. Eu li reli o projeto e reli todos esses textos aqui para entender o que o Lacan estava querendo dizer. Eu acho que ele não deixa explícito, né? Mas eu acho que era isso, assim, essa coisa dele articular como porque assim, se a memória se dá nesse trilhamento, a gente entende a realidade a partir do que a gente lembra dela, né? Sim. Então, assim, é como se ela se constitui para cada um. Então vai ter que ler mesmo. Vocês estão tem que ler tudo. Caiu. Fala, Gi, de novo, Giovana. Não, é isso, é brincadeira. Então, realmente, você e a Tati estão certa, porque vai ter que ler, né, Freud, todos os textos que o Lacan leu. Tá, mas a gente pode, assim, adiantar um pouquinho, né, que a Alexandra falou, vamos dar Ding, e a gente vai e volta, se necessário, ler um pouquinho em casa, volta, porque para caminhar um pouquinho também, né? Isso. Porque agora, no próximo encontro, a gente já vai ler a Ética Nicômaco. Ah, sim, no dia 19. Já vamos ter um parâmetro do outro lado, né? Quando terminar, quem sabe a gente pode aprofundar em outro texto paralelamente a esse que nós estamos estudando. O que vocês acham? Né? Mas vamos de dois, vamos desdobrar aqui, porque mais que isso eu acho que vai ser complicado. Sim. Mas é importante ler em casa a interpretação dos sonhos, capítulo 7, né? Negativo. Sim, é verdade. Nossa, né? Sozinho. E é gostoso. Dá um desesperinho, mas é importante, sim, é bom. Gente, meu computador toda hora tá caindo. Toda hora eu caio. Eu entrei no celular também. Não sei o que tá acontecendo hoje. As internet tudo ruim. Mas a gente está vencendo, já está chegando o nosso horário, né? Que horas são, Paulo? Falta 4 minutos. 4 minutos. Então, queria agradecer vocês. Os nossos encontros estão assim, né? Parece que eu fico com gostinho de que quero mais, eu não deu tempo, aconteceu um imprevisto, mas a gente vai passando por essa experiência, né? Muita experiência. A leitura do seminário 7. O que vocês acham? Eu quero te dar os parabéns, Gislene, por essa iniciativa muito legal. E muito bacana mesmo, sustentar isso não é fácil, né? E aí eu quero ver se agora deu a alterada nos meus horários aqui da clínica, agora eu acho que eu consigo participar. E aí, a partir da semana que vem, eu tô aqui com vocês. Ótimo, Tati. Queria te agradecer bastante a sua explicação, né? Porque foi um estudo, eu sei que você aprofundou e o tempo foi curto para você colocar tudo que você pesquisou, né? E vivenciou, não só pesquisou, eu sei que tem uma prática muito legal em cima de todo esse tema. E agradecer também as meninas, que todas estão ali, a Raíssa, não sei se caiu, se ele continua aí, eu não consigo... Sim, vocês só estão travadas para mim, mas eu tô te ouvindo. Ah, que bom. A Giovana, a Alexandra, tem mais alguém? Porque de novo eu também não enxergo, você lá ficou longe. E principalmente a Camila, que está aqui, a Camila está sustentando o presencial. E a gente vai continuar nessa luta, né? Do presencial. Quem será que vai ser o terceiro? Virar aqui assistindo e fazer essa leitura muito bonita. Tá bom? A gente se encontra então daqui a 15 dias, né? É quinzenal, né? Beleza, achei que era toda semana, é quinzenal. A Giovana tem um recado para a próxima semana, né, gente? Giovana. Isso, nós vamos ler o livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles, para a gente poder entender sobre ética, né? Para melhorar a compreensão sobre ética que o Lacan traz aqui. Mas é um grupo de leitura mesmo, né? Também é inicial para mim, e vamos aproveitar, já que tem esse horário destinado, né, para o grupo de estudos, então
Quando não tiver o seminário 7, vai ter ética Nicômaco. Todo mundo está convidado também. O grupo vai sempre acontecer das 2 às 3 da tarde, igual esse daqui. Então, dia 19 de agosto, começa o nosso encontro. Legal. Eu acho que eu vou participar também. Isso, vai ser por essa plataforma Zoom, com essa mesma senha. A gente vai sempre abrir. Gostaria que você Tá bom. participasse também. Então, Isso mesmo. ainda vai iniciar esse do Ética Nicômaco? Ainda Vai vai iniciar. iniciar? Tá Correto. ótimo. Dia 19 é o primeiro dia. Tá jóia. Obrigada, gente. Oi? Obrigada, Tatiana. Foi ótimo. Obrigada, eu que Pô, eu agradeço. gostei, Tati. Obrigada. Valeu pra mim. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Deixa eu ver. Para. Encerra. Não sei como